Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. A mensagem de hoje está muito edificante. Nós iremos falar a respeito do divórcio. Quando o assunto é divórcio, é comum nós encontrarmos divergências de opiniões e é um assunto que gera muita polêmica. Eu quero falar primeiramente, deixando bem claro que Deus ele é contra o divórcio. Mas tem muitas pessoas que falam: pastor, eu casei uma vez, casei duas, casei três, na realidade eu não sabia nem o que estava fazendo, ou eu sabia o que estava fazendo, mas a outra parte não sabia o que estava fazendo, o relacionamento não deu certo. Como é que funciona? Tem saída? Eu posso casar novamente? Na ministração de hoje, nós iremos abordar e tirar essas dúvidas, tá bom? Então a parte inicial eu começo falando a respeito do casamento, eu começo falando também a respeito do divórcio, a visão de Deus, como é que funcionava o divórcio no Velho Testamento, ou seja, na época da lei, e o que Cristo falou a respeito do divórcio, e no termo da pregação eu vou trazer aquele recadinho para aquelas pessoas que já passaram por 2, 3 casamentos e que de uma certa forma carrega ali um peso na consciência, ok? Vamos dar início? O que a Bíblia diz sobre o divórcio? Vivemos em tempos em que o casamento tem sido relativizado. A cultura moderna trata o divórcio como algo simples, como quem desfaz um contrato. Mas Jesus, no Sermão do Monte, nos mostra que o casamento vai além de um contrato. É uma aliança sagrada diante de Deus. Nos tempos de Jesus, o divórcio era uma prática comum entre os judeus. A lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao 4, permitia o divórcio mediante cartas de desquite. Porém, havia duas escolas rabínicas com interpretações diferentes. A escola de Samai, que era uma escola mais conservadora, aceitava o divórcio apenas em caso de imoralidade sexual. Já a escola de Hillel, que era uma escola mais liberal, aceitava por qualquer motivo, até mesmo se a mulher queimasse o alimento. Jesus se posiciona claramente contra a banalização do divórcio e reafirma a intenção original de Deus para o casamento. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32 está escrito: também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Aqui ele estava se referindo à lei de Moisés. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus começa dizendo: também foi dito, referindo-se à tradição dos escribas e fariseus. Ele então contrasta com eu, porém, vos digo, revelando sua autoridade divina. Jesus está corrigindo uma interpretação equivocada da lei mosaica sobre o divórcio e faz uma referência direta a Deuteronômio, capítulo número 24, versículo 1 ao 4, que está escrito: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio. Esse texto serviu, ao longo do tempo, para muitos justificarem o divórcio por qualquer motivo. Jesus, porém, eleva o padrão ao demonstrar que o propósito original de Deus para o casamento era a permanência, fidelidade e compromisso. Jesus deixa claro que o casamento deve ser duradouro, porquanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo de número 6. Aqui nós podemos observar logo no início, Cristo apresentando que o casamento pode ser desfeito, é permitido o divórcio,
mediante o adultério. A parte inocente, de uma certa forma, ela está livre para pedir o divórcio e construir ali uma nova família. Mas o que estava acontecendo naquela época? Moisés tinha deixado documentado, se encontrasse algo indecente, que não fosse agradável, poderia dar carta de repúdio. Só que estava virando algo fora do comum. Por qualquer coisinha estavam dando carta de desquite. A mulher queimava o arroz, já não queria mais aquela mulher. Qualquer coisinha que acontecesse, ali eles de uma certa forma se posicionaria querendo ali o desquite, a carta de desquite. Moisés permitiu, não como um plano de Deus, ali era uma forma de, entendeu? Devido à dureza do coração daquelas pessoas. Aí Cristo vem e fala, não é bem isso não. Vocês não podem separar por qualquer motivo. Casamento é coisa séria. Casamento não é assim, eu não gosto mais de você, separou. Não é assim que funciona. E Cristo apresenta um plano original de Deus. A questão é, as pessoas estão dispostas a seguir seus próprios desejos ou o desejo de Deus? Ou da palavra de Deus? Como é que fica a oração do Pai Nosso? Que eu deixo bem claro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sendo que na hora de tratar o casamento, eu trato do jeito que eu quero. Eu não quero mais, estou me divorciando. Na realidade, as pessoas vão deixando as coisas virarem bagunça. E isso, de uma certa forma, tem um impacto muito grande. Então você, antes de entrar num casamento, analisa direitinho se a mulher com quem você vai casar, se vai ser uma boa esposa, analisa direitinho se o homem com quem você vai casar, se vai ser um bom marido, porque casamento é coisa séria. Uma coisa é as pessoas do mundo que não conhecem a Cristo, que não têm compromisso com as Escrituras Sagradas. Então essas pessoas casam, separam, elas não conhecem a luz, elas não conhecem a Cristo. Nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a palavra de Deus, o casamento é coisa séria. Não é simplesmente por qualquer coisinha eu vou me divorciar, não. Aliás, o ser humano, ele está indo para um patamar que ele não quer ser contrariado, ele não quer mais vencer os obstáculos da vida. É mais ou menos o seguinte, se eu enfrento um pequeno obstáculo, digamos, com o meu vizinho, eu já chego a uma conclusão que eu vou mudar de residência, certo? Eu mudo de endereço porque eu desentendi com o meu vizinho. Ao invés de eu procurar me entender, ter um bom relacionamento, não, eu prefiro mudar. E naquele outro local também, se acontecer algum desentendimento com meu vizinho, também eu já vou mudar. Ou seja, diante de um obstáculo eu vou ceder. Se eu trabalho numa empresa, naquela empresa eu me deparo com alguma situação desagradável, então já quero sair da empresa, já peço as contas, já vou para uma outra empresa. Se eu faço parte de uma igreja, de um ministério, qualquer situação que acontece naquela igreja, eu não quero mais ficar nessa igreja, eu já saio e já vou para um outro ministério. Aí amanhã depois, quando enfrento um obstáculo no casamento, automaticamente já está acostumado a não tentar resolver a situação. Então, automaticamente, eu já vou lá no cartório e peço o divórcio. Ok, entro num novo relacionamento, também não dando certo, peço o divórcio, entro no outro relacionamento. Resumindo, eu vou ficar rodando, não consigo me realizar, não consigo ser feliz. E por conhecer a palavra de Deus, eu estou brincando com as alianças que eu estou formando diante de Deus. Isso no mundo espiritual tem um impacto muito grande. Pode até mesmo comprometer a salvação. Por isso, aqueles que estão solteiros, analisa bem antes de casar, escolha direitinho a pessoa com quem você vai casar, analisa se a pessoa tem frutos de uma pessoa de Deus, porque se a pessoa for fiel a Deus, ela sempre vai ser fiel a você, porque ela vai sempre procurar honrar a fidelidade dela para com Deus. É assim que funciona, ok? Só que muitas pessoas, às vezes, fizeram tudo certinho, correto? O homem fez tudo certinho e a mulher virou a cabeça. Não quis mais saber de nada, pediu divórcio, abandonou o homem. E há casos que, ao contrário, a mulher luta pelo casamento, o homem não quer mais, abandona, vai embora. Como é que funciona diante dessa situação? É permitido ou não é permitido o divórcio? Mas vamos dar sequência com o ensinamento. Deus permite o divórcio em algum caso? Sim, mas é uma permissão por causa da dureza do coração humano. Mateus capítulo 19, versículo 8 e 9 está escrito: disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher,
não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O divórcio é permitido no caso de prostituição, no grego porneia, que se refere à infidelidade sexual. Então aqui nós podemos observar que Deus ele é contra o divórcio, mas diante de uma infidelidade, ele autoriza. Pastor, minha esposa está me traindo. Você tem a opção de lutar pelo seu casamento, é um direito seu, e você tem a opção também do divórcio. Biblicamente você tem esse direito, ou vice-versa. Pastor, meu marido está me traindo. Você tem a opção de lutar pelo seu casamento, ou você tem a opção também de pedir o divórcio. No caso do adultério, é permitido. Vamos dar sequência? Novo Testamento. Vamos analisar agora os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Existem dois casos específicos onde o divórcio pode ser permitido. Primeiro caso, em caso de infidelidade conjugal, que é isso que nós já estudamos. Mateus 19:9 está escrito: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar-se com outra, comete adultério. Então nós já podemos observar que em caso de infidelidade é permitido. A infidelidade quebra a aliança do casamento. Jesus concede à parte inocente o direito de se divorciar. Embora a reconciliação e o perdão devam ser sempre considerados como primeira opção. Bem, então nós já podemos observar aqui que em caso de infidelidade é permitido, é aconselhável a pessoa analisar a possibilidade do perdão mediante a restauração do casamento, certo? Por que às vezes é importante a pessoa analisar por esse lado? Porque é mais ou menos o seguinte: se você enfrenta uma luta no seu casamento e você deseja do seu casamento, certo? Biblicamente você tem direito a um novo casamento porque houve infidelidade, correto? Ok. Você entra num outro relacionamento. Há uma possibilidade também desse outro relacionamento acontecer algo mais ou menos semelhante, infidelidade. Aí você, biblicamente, você também tem esse direito do divórcio. Pensa que não, você entra num terceiro relacionamento e há a possibilidade também de acontecer, certo? Agora, lógico, existem exceções também, você está num relacionamento, existe infidelidade, você biblicamente separar por ter direito de entrar num outro relacionamento e não enfrentar nenhum tipo de infidelidade. Certo? Mas geralmente, uma grande parte dos casos, uma grande parte mesmo, a situação se repete. Então, quando há infidelidade, a pessoa reconhece o seu erro, pede perdão e pede uma nova chance, às vezes é importante analisar essa parte de dar uma nova oportunidade, porque a pessoa mostrou ali um arrependimento e você consegue ali reestabelecer a ordem do seu casamento, a união do seu casamento, a comunhão do seu casamento, e você dá sequência sendo feliz. Caso você não queira optar em dar sequência no relacionamento, você tem esse direito ao divórcio porque houve infidelidade conjugal. Vamos dar sequência? O segundo caso, quando um cônjuge incrédulo abandona o outro. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 15, está escrito: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-o para a paz. Aqui Paulo fala de uma situação comum na igreja primitiva. Um cônjuge se converte e o outro não aceita essa nova fé. Se o descrente decide abandonar o lar, o crente está livre. Como é que funciona aqui? É mais ou menos o seguinte: é um casal, ambos não conhecem a Cristo, estão casados, e a mulher resolve começar a buscar a Cristo, se entrega a Cristo, e o marido fala: olha, se você continuar com esse negócio de Jesus, eu vou te abandonar. E literalmente ele abandona ela. Biblicamente ela tem direito ao divórcio porque ela foi abandonada. Ou seja, ele se recusou a estar na mesma fé que ela. Ou vice-versa. Acontecia muito isso na igreja primitiva. Então aqui era bem especificado: não, ninguém é obrigado a ser escravo. A pessoa abandonou, foi tocar a vida dela, então você tem, nesse caso sim, o direito ao divórcio. Então, se nós analisarmos o divórcio, existem alguns pontos específicos que é permitido. Não é o querer de Deus, é a permissão de Deus. Não isso que está acontecendo hoje.
Dentro das igrejas, as pessoas estão casando e se separando do nada. Isso é muito feio. Cada pessoa precisa parar e falar, peraí, eu sou representante de Cristo ou eu não sou? Porque se a pessoa começa a brincar de se relacionar, casar e separar, isso não terá um final feliz. Há uma grande possibilidade da pessoa perder a salvação. Por quê? Porque não tem arrependimento. A pessoa está brincando com a palavra de Deus. Analisa bem com quem você vai se envolver. Você não pode namorar com qualquer pessoa. Você não pode se envolver com qualquer pessoa. E se você não parar para fazer uma análise bem rigorosa da sua vida, o tempo vai passando, pensa que não, se está na terceira idade, já passou por vários casamentos, uma infelicidade tremenda, e às vezes com o coração endurecido para o próprio Deus, às vezes cobrando Deus, por que eu não fui feliz? Simples, porque sempre preferiu desobedecer às orientações de Deus, ok? Então cuidado, porque existem exceções para um novo casamento. E a exceção, você pode ter certeza, não é, eu não gosto mais, estou separando. Vamos analisar direitinho isso com calma. Mas vamos dar sequência? Deus é contra o divórcio? Sim. Malaquias 2,16 está escrito, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Porque o casamento é um pacto sagrado. O divórcio causa feridas profundas, especialmente nas crianças, que muitas vezes crescem com uma visão distorcida da família. O divórcio não afeta apenas os envolvidos diretamente, mas também a comunidade ao redor. Muitas vezes o divórcio é uma forma de apostasia do amor. É desistir daquele que um dia foi amado. Por isso que Deus ele é contra o divórcio. Deus ele odeia o divórcio, porque não é só a pessoa que se divorcia que se depara com situações. Um exemplo, existe um relacionamento, tem filhos. Os filhos precisam se deparar com essa situação. É algo muito marcante na vida dos filhos. Envolve família. O divórcio é você apostatar o amor, renunciar ao amor. Então é algo que marca, é uma quebra de aliança. Aliança com o seu cônjuge, aliança com Deus. Por isso que Deus odeia o divórcio. Por isso que Deus ele é a favor que a família, o casamento dê sequência. Vamos dar sequência? Quem já se divorciou, há perdão? Depende. O perdão é possível para todo aquele que se arrepende sinceramente. Atos capítulo 17, versículo 30, está escrito, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Olha que interessante. Agora eu quero falar com aquelas pessoas que já passaram por mais de um casamento. Pastor, eu casei e não deu certo. Ok. Muitas pessoas quando casaram não sabiam nem o que estavam fazendo. Muitas pessoas não tinham tido um encontro com Jesus, ainda não tinham entendimento do Evangelho. Muitas pessoas, de uma certa forma, viraram a cabeça, saíram de um relacionamento precipitado. Só que a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Uma grande parte das pessoas que se divorciaram era justamente por causa da ignorância. Então Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Esquece seu passado. Pastor, no passado eu não conhecia Cristo, eu me relacionei, passei por um casamento, 2, 3, 4. Esquece o teu passado. Agora é importante que você pare e faça uma análise. Busque um arrependimento. Meu Deus, o casamento era um pacto, era uma aliança com o Senhor. Busque um arrependimento. Principalmente aquelas pessoas que já casaram, conhecendo a palavra, apesar de conhecer a palavra, ainda não tinha tido um encontro com Cristo. Tinha uma noção do que era certo e o que é errado. Essas pessoas precisam buscar o arrependimento. E entender que você estando neste novo casamento, você tem que levar este novo casamento a sério. Não é você brincar de se separar. Separou uma vez, está casado? Ok, agora você está conhecendo a verdade, a palavra de Deus. Então você precisa agora entender que este casamento você tem que fazer de tudo para que ele venha permanecer até o fim. O que depender de você.
Por isso que eu coloco aqui depende. Porque depende mesmo. Muitas pessoas, elas não se arrependem. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, vão separar. Pode escutar uma pregação como essa, vão separar. 6 meses depois vão estar casados de novo. 1 ano depois estarão separados novamente. 3 meses depois casam novamente. Ou seja, a pessoa não se arrepende. A pessoa não leva Deus a sério. Então, eu quero deixar bem claro que muitas pessoas casaram na ignorância. Por isso que o casamento foi dissolvido. Esse assunto é um assunto que precisa ser tratado com muita calma, muita cautela. Por quê? Porque o evangelho em si, todas as igrejas evangélicas em si, ela é formada de ex alguma coisa. Ex-traficante, ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-prostituto, prostituta. E está lotada de pessoas que já passaram por 1, 2, 3 casamentos, porque na época não conheciam Cristo. E essas pessoas às vezes carregam um trauma sobre si porque já passaram por casamentos. Mas a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Um exemplo, Deus não tem como me tratar como ignorante. Eu casei no Senhor, ciente do que é um casamento, então para mim não tem esse negócio de divórcio. Ah, eu vou me divorciar porque eu quero me divorciar. Se eu me divorciar porque eu quero me divorciar, pronto. Eu vou casar de novo porque... Não, Deus não me tem como ignorante. Não vai estar ok diante de Deus. Entendeu? É diferente de muita gente que estão nas igrejas, que estão começando a conhecer o Evangelho agora e que começaram a conhecer o Evangelho já num relacionamento com uma segunda, terceira pessoa e assim sucessivamente. É comum você encontrar pessoas que falam, não, então você tem que deixar essa pessoa que você está e voltar lá para o passado. Isso é uma ignorância muito grande, isso não faz sentido, correto? Isso não tem conteúdo bíblico. Como é que você vai chegar numa pessoa que não conhecia Cristo e começou a conhecer Cristo, tem um relacionamento, tem filhos pequenos, você vai chegar numa pessoa dessa e vai falar, não, abandone sua família e volte para o seu passado. Isso é ignorância, isso é gente que não tem noção do que está falando e não tem conteúdo bíblico para isso. Não, você vai ter que ficar só o resto da sua vida agora, é outra ignorância também. É a pessoa que está prendida num fanatismo muito grande, um radicalismo muito grande, e às vezes joga essa pressão psicológica em cima das pessoas. Então nós temos que ter esse cuidado, viu? E essa parte agora que eu vou abordar, que trata justamente com aquelas pessoas que já passaram por mais de um casamento. Em primeiro lugar, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Tem que analisar se você diante de Deus está sendo enxergado como uma pessoa ignorante, ou seja, que não tem conhecimento, ou se é uma pessoa que já sabe muito bem o que está fazendo. Como eu citei para vocês, eu sei o que eu estou fazendo. Não tem como Deus me tratar como ignorante, como alguém que não sabe o que está fazendo. Vamos dar sequência? Mateus capítulo 12, versículo 31 está escrito: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Aqui menciona que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, as igrejas, elas estão recheadas de pessoas que chegaram no pecado, começaram a conhecer o Evangelho, e essas pessoas têm a oportunidade de ter o seu pecado perdoado e ter um recomeço de vida. Em Cristo nós somos nova criatura. Erros do passado, do tempo da ignorância, não tem como eu carregar no presente, sendo uma nova criatura. Vamos dar sequência. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11 está escrito: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que interessante, essa passagem bíblica aqui é linda. Vamos lá. Aqui menciona pessoas como chegaram no Evangelho: adúlteros, prostitutos, ladrões, avarentos, bêbados. Ou seja, essas pessoas chegam no Evangelho com essa bagagem. Não esqueça que aqui está o quê? Adúlteros. Pessoas que a prática do relacionamento, no mundo espiritual, elas estão detectadas como pessoas adúlteras.
Só que essas pessoas são renovadas em Cristo Jesus. Elas se entregam a Cristo Jesus. No que se entregam a Cristo Jesus, elas se arrependem dos seus pecados, seus erros cometidos. Então elas são transformadas. Passa a ser uma nova criatura. Não importa se no passado essa pessoa passou por 300 casamentos. Não importa. Se essa pessoa no passado era um ladrão, se essa pessoa era um prostituto, é passado. Ela chegou no Evangelho, ela se entregou a Cristo, ela foi transformada e purificada. Por isso nós temos que ter um cuidado muito grande em não julgar ninguém. Essa parte que eu vou ler agora em seguida nos chama a atenção para não julgarmos. Então nós temos que ter um cuidado, porque tem pessoas que às vezes passaram por mais de um relacionamento e essas pessoas diante de Deus estão ok. Entendeu? Deus não leva em consideração o seu passado, o tempo da ignorância. Vamos dar sequência. Quem se arrepende verdadeiramente encontrará em Cristo um novo começo. Aqueles que olham para o passado de alguém arrependido com condenação ignoram o que Deus disse a Pedro. O que foi que Deus disse a Pedro? Atos capítulo 10, versículo 15. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Já em Romanos capítulo 14, versículo 4, diz: quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Aqui já deixa bem claro, não julgue ninguém. Então quem é qualquer pregador para dizer para alguém: não, você já passou por um casamento, você não pode mais casar com ninguém? Cuidado com isso daí. Cuidado, tem muito pregador fanático falando besteira. Muitas pessoas casaram na ignorância, se separaram na ignorância. Houve um arrependimento sincero. Se o tempo voltasse atrás, faria da forma certa. Mas não tem oportunidade do tempo voltar atrás. Então essa pessoa vai ter a oportunidade de um recomeço, agora no temor do Senhor, na direção do Senhor, com o propósito de lutar e permanecer firme no casamento até a morte. Então nós temos que ter um cuidado. Aqui vem e fala: quem és tu para julgar o servo alheio? Todas as pessoas, irmãos, todas são servas do Senhor. Quem sou eu para julgar alguém que já passou por um casamento, 2 ou 3? Não cabe a mim julgar. Agora eu posso muito bem deixar bem claro a todas as pessoas que ainda não entraram no casamento que Deus odeia o divórcio e que se ela está casando no Senhor, somente a morte pode separar. Exceção em caso de adultério. Exceção se a pessoa chegou, se converteu e a outra parte não quis permanecer no casamento porque não aceitou a fé e abandonou a pessoa. Aí nesse caso também é permitido. Caso contrário, não tem mais acordo. Eu posso chegar numa pessoa que está casada e falar: Deus não quer que você divorcie. Está passando uma luta, aí eu não, vai buscar o amor, vai buscar o renovo. E mesmo assim a pessoa tem que ter cuidado, porque às vezes aquela pessoa tá querendo sair de um relacionamento, às vezes um relacionamento abusivo, agressivo, às vezes um relacionamento que está colocando a vida da pessoa em risco. Eu não posso chegar para uma pessoa dessa e falar: não separe. Não é assim, pessoal. Então nós temos que ter esse cuidado, essa cautela. São todos servos de Deus. É Deus que irá julgar cada um. É Deus que trará a sentença para cada um. Não são os pregadores que são os donos da verdade. O máximo que o pregador pode trazer é uma orientação bíblica, um ensino bíblico, e ele precisa ter um cuidado muito grande para ele não ensinar errado. Então, resumindo, quem passou por casamentos, na época da ignorância, não sabia, chegou até Cristo, se arrepende do seu pecado, se arrepende do seu erro, se arrepende do seu passado, já está separado, está em um novo matrimônio, cuida desse novo matrimônio e lute para que ele vá até o último suspiro de vida. Que somente a morte venha separar vocês. E os que são solteiros, analisa bem antes de casar. Analisa se é príncipe ou se é sapo. Depois que casou no Senhor, ciente do que estava fazendo, já conhece o Evangelho, não tem esse negócio: eu pensei que era príncipe, é sapo. Vai ter que beijar o sapo até virar príncipe. Pensei que era princesa e é bruxa. Vai ter que beijar a bruxa até virar princesa. Não tem respaldo bíblico para separar. Separar por quê? Não gosto mais? Não. Você vai pender por esse lado? Vai negar
os ensinamentos de Cristo? Ou você acha que quando Cristo preserva e orienta não separar, você acha que ele está pensando em quê? Está pensando no bem-estar da pessoa. Às vezes você passou uma luta no casamento, você busca pelo seu casamento, você tem o seu casamento restaurado e você passa mais essa pessoa como nunca amou. Já imaginou você desiste? Vai trazer para a sua vida agora ficar brincando de casar e separar, casar e separar, casar e separar? Vamos dar sequência para finalizarmos. Conclusão. O casamento é sagrado e deve ser protegido com todas as forças. O divórcio nunca foi o plano original de Deus, mas ele oferece graça, direção e cura para todos os casos. Se há feridas, ele pode restaurar. Se há culpa, ele pode perdoar. Se há ruínas, ele pode reconstruir. Ou seja, Deus pode fazer o milagre, ok? Olha, esta minha pregação, eu sei que é um assunto muito polêmico, não deu para abordar tudo, vai muito mais além do que isso que eu falei de uma forma resumida. Você pode pegar o meu WhatsApp, você encontra aí com facilidade o meu número de WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para mim perguntando se você tem dúvidas. Você pode observar, tem aí o número do meu WhatsApp, ó, fale com o pastor Elton Eduardo pelo WhatsApp 929-9854, tá bom? Agora vamos ver o tema da próxima pregação. Sim, sim, não, não. Será o tema da próxima pregação. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Já deixou o nome para oração? Se não deixou, deixa aí rapidamente nos comentários. Não esqueça de curtir a pregação. Quando você estiver assistindo a pregação, procure o botão de curtir, toque em cima. Quando você faz isso, você acaba sinalizando para o YouTube que esse material é informação de conteúdo e acaba ampliando mais o alcance para justamente alcançar outras pessoas. Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Que o Senhor possa visitar todas essas pessoas. Muitas, meu Pai, erraram na vida por falta de conhecimento, não conheciam a palavra. Meu Deus, outras, apesar de, meu Deus, receber orientações, procuraram fazer sempre tudo errado e têm sofrido, meu Pai, têm quebrado a cara na vida. Meu Deus, traga um verdadeiro arrependimento para cada coração, porque se há arrependimento, há perdão. Só não existe perdão, meu Pai, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o resto existe perdão. Meu Deus, que o Senhor possa purificar cada vida, cada coração, cada mente. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, poderosamente cada uma dessas pessoas. Visita os casais, meu Pai, quem está enfrentando problemas no casamento. Meu Deus, traga união, traga o diálogo, traga fidelidade para esse relacionamento, meu Deus. Que este casal tenha planos de somente a morte, meu Pai, separá-los. Derrama, meu Pai, do teu poder, derrama da tua graça e da tua unção. Pai, faça uma obra completa na vida de todos. Eu repreendo, meu Pai, toda e qualquer ação contrária, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos para a tua glória. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Tome posse da sua bênção, em nome de Jesus. Antes de finalizar, lembrando aquele convite de domingo. Domingo é dos Filhos de Deus. Venha estar conosco, buscar o Espírito Santo. Domingo nós teremos culto 7 horas da manhã. 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, 7 horas da noite, Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Grande Circular, número 7373, no bairro do Tancredo Neves, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.